presença de Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, que nos deu a vitória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperar o pessoal chegar. Hoje vai ser tremendo, hein? Ah, Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, Espírito Santo. Os irmãos vão chegando, vão dando like no vídeo. E vamos hoje romper as barreiras da tristeza, da dor, do sofrimento. Vamos vencer um mundo tão terrível e tenebroso como estamos vivendo. Eu creio, meus irmãos, que nessa noite Deus irá fazer presente como sempre esteve presente em nossas vidas. O Espírito Santo é tremendo. Arabandagasharabagai. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Vai dando like, meus irmãos. Vai, gente. 2 toquinhos. Vai compartilhando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, chama o pessoal, chama o seu irmão, o seu primo. Vamos sentir uma hora de pacto da glória de Deus. Vamos sentir que Ele tenha a nos revelar. Esse cordeiro era morto e reviveu. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá dando like, meus irmãos? Tá dando like, chamando os irmãos para chegar conosco nesse grande dia. Amém? Glória a Jesus. Oh, obrigado. Parabéns, Julião. Isso mesmo. Tá certo. Graças a Deus. Vamos, irmãos, vamos dando like no vídeo, por favor. Vamos compartilhando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Chama o povo. Fala, vem pra cá. Vamos sentir a presença de Deus. Vem, meus irmãos. Eu quero te apresentar esse Deus essa noite. Esse Deus poderoso. Esse Deus santo, irrepreensível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus por isso. Aleluia. Mas estou pedindo tanto chorar nesse dia de hoje. Isso, vamos chegando. Daqui a pouco os irmãos vão chegando no trabalho. Graças a Deus por isso. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Bom, hoje foi um dia muito complicado para mim. Porque hoje foi um dia de embate, né? Desde tarde, senti a presença de Deus ali. De tarde, depois fui tomar um banho, senti mais a presença do Senhor. E Deus sempre falando comigo. Hoje foi um dia de visitação de Deus na minha casa. E eu fico triste saber que o YouTube não recomenda mais esses irmãos. Os irmãos deixaram, né, um canal como esse, que a gente sempre trazendo simplicidade, sempre trazendo transparência, e mesmo assim os irmãos, o diabo, né, meu irmão? O diabo lançou muitos irmãos, né, inscritos fora do canal, mas eu sei que o Senhor tem misericórdia dessas almas e que eles venham aprender, executar aqueles que eles aprenderam aqui, porque para mim, se sair 20, 30, não fazem diferença, porque eu acredito que tudo é permissão de Deus. O que me faz diferença é se um dia eu chegar aqui e ficar com meu coração no dinheiro, aí sentiria o peso da diferença. Mas a diferença entre aqueles que saem e aqueles que voltam, aqueles que chegam novos no canal, é que eu tenho que explicar tudo de novo. Então é muito complicado.
Sair do canal não é perder a ovelha. Sair do canal é sair da mídia digital. Não posso perder que eles saiam da presença de Deus. Não importa onde eles estão, o que eles estão agora, né, seguindo, isso não importa. Importa eles sejam executados aquilo que eles aprenderam aqui. Amém? Igreja, hoje, como diz aqui um ensino poderoso hoje, meus irmãos. Quem quer aprender hoje de Deus, quem quer sentir a presença do Espírito Santo, obrigado, Gabriel. Gabriel está aí, graças a Deus, obrigado por tudo. Obrigado, dizimistas e ofertantes desse Ministério Santo. Hoje, para mim, assim, é um motivo de muita alegria. Estou bem sensato hoje, muito sensato, vocês não têm noção. Eu até agora estava brigando com Deus, estava para lá e para cá. Não parei, fiquei para lá e para cá, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma súplica do que eu ia ensinar aos irmãos hoje. Então hoje eu vou ensinar a vocês como se achegar a Deus. É interessante, né? Quem achou interessante? Pastor, mas eu não sinto a presença de Deus. Como realizar isso? Nós vamos aprender que muitas pessoas não conseguem mais chorar na presença de Deus. Não conseguem. Olha só cada ensino maravilhoso que tem nesse canal, meus irmãos. São ensinos que levam vocês à vida eterna. Ensinos que levam vocês a aproximar mais do Espírito Santo. Então eu acho que tudo que eu aprendi, eu vou passar para vocês. E nós vamos dentro da Bíblia Sagrada ver o porquê. Não que Deus faz acepção de pessoas, mas por que muitas pessoas não conseguem mais sentir a presença de Deus e ser revestida com os dons? Por que será que quando eu oro, tem dia que eu choro, tem dia que eu não tenho nem vontade de orar? Por que isso acontece? Nós vamos ver hoje dentro da Bíblia Sagrada. Então eu já deixo vocês bem alerta. Vai dando um like no vídeo e vai compartilhando, amém? Amém, igreja? Diga graças a Deus. Então eu quero que vocês abram a Bíblia Sagrada comigo. Glória a Jesus por isso. Abra a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Hebreus. Olha só, meu Deus, hoje eu estava pensando nisso. Como eu faço para sentir a presença de Deus? Mário, parabéns, Mário. Você estava pensando e Deus vai te responder hoje. Vamos lá? Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Deus falou comigo, ensina eles, meu filho, como se chegar até mim. Eu falei, tá bom, pai, eu vou ensinar. Ficou triste ontem, meus irmãos, no ensino de ontem, poucas pessoas deram comentário, falei para vocês comentarem no vídeo, dar o like no vídeo, vocês não fazem isso, né? Mas infelizmente, os meus inscritos são uma bênção, mas para me ajudar a levar o evangelho, vocês são uma praga. Vocês são uma bênção de Deus, mas praga na hora do dedo. Não consegue compartilhar, não consegue comentar, não consegue, sabe, dar um like no vídeo, tentar ficar pedindo, é muito difícil lidar com vocês essa parte. Mas vamos lá. Queria que vocês todos ficassem em espírito e vamos viajar, né, nesse sentimento poderoso, tá certo? Todos vocês se apresentam. Tem pastor aí comigo? Tem pastor aí? Tem algum pastor obreiro aí que congrega, que obra, trabalha na obra? Tem ou não tem? Tem algum pastor no nosso meio aí? Não tem? Nenhum obreiro, nenhum missionário? Não tem? É para vocês também isso aqui, tá bom? Quem mais? Tem obreiro aí? Não tem obreiro aí? Não tem obreiro. Não tem missionário também. João Paulo é obreiro, tem obreira, Marcela é obreira. O Eleilson deve ser pastor, né? Eu diácono, certo? Sou obreiro, diácono. Então vão aprender bastante para vocês ensinar as ovelhas, tá? Levita, vamos lá. Tem mais aí? Tem mais pastores aí conosco? Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho, pastores. Sou evangelista, Maria Santos, sou evangelista também. Presbítero Paulo está aí também conosco. Quem mais? Quem mais é pastor aí? Missionária Tedzaraco, é o nome do canal. Missionária também, tem missionários, pastores e presbíteros e diácono, né? Tá certo. Então vamos trazer. Tem mais? Tem mais pastores? Tem ou não tem? Pode se apresentar, meus irmãos. Pode se apresentar. Em nome de Jesus. Tá, mais aí? 2 toquinhos na tela, vocês dão um like. Vamos lá. Preparados, pastores, presbíteros aí, para sentir a presença do Senhor. Sou esposa de pastor, Ana Carla também, esposa de pastor também. Vamos lá. Tá certo, vamos lá. Vamos hoje viajar, preste atenção, você quer aprender com o pastor Júlio, o Espírito Santo, na verdade? Só fica saciado no coração.
Transmite essa paz. Pega agora um fone, se alguém estiver atrapalhando, você vai para o quarto e fica atento em cada palavra que sai da minha boca nesse instante. Os pastores que estão aí também, que é um trazendo aprendizado para outros, presbíteros e diáconos também. Bom, vamos ler Hebreus 10, pega os pastores também com a Bíblia aí, Hebreus 10, 19 a 22, por favor, em nome de Jesus. Tá, foi essa mensagem que o Senhor me deu essa noite e eu quero transmitir a vocês. Graças ao Todo-Poderoso Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Antes de trazer a mensagem, o Espírito Santo está me revelando uma pessoa aqui que foi tomar água ontem, tomou água ontem, engasgou, parece que desde quando ela tomou essa água, ela está tossindo. Cadê essa pessoa revelada? Cadê essa pessoa? Tem uma pessoa aqui. É uma só, não é duas, é uma só. Escreve eu aí. Foi tomar uma água e engasgou, parece que a garganta não é mais a mesma, está tossindo bastante. Quem é a pessoa revelada? Quem é a pessoa revelada? Está aqui no nosso meio. Escreve eu na frente assim, ó, eu. Preciso trazer uma mensagem para vocês aí. Cadê? Passou já? Status, eu. Jardim Neves, Jardel Neves, é isso? Eugênia, Geraldo. Já tem mais de uma pessoa. O que Deus revelou para mim, então são mais de uma pessoa, olha só. Janeilson foi ontem, tomando água e sua garganta parece que ela entrou um ar. Tá certo. O que é isso? Olha quantas pessoas aí, reveladas. Foi ontem mesmo? Confirma aí, foi ontem, tem que ser de ontem. Deus me mostrou ontem. Vou falar até o horário, a partir da tarde. E aí parece que tem uma... Ficou como se fosse um ar na garganta. O Espírito Santo de Deus manda dizer a vocês que isso foi obra maligna. Que hoje, louvado seja Deus, Geraldo, né? Geraldo Coelho, receba a vitória hoje. Vocês não vão mais tossir a partir de agora. O Espírito, então o Espírito dentro de vocês. Olha que coisa forte. Na hora de beber água. Oh, meu Deus, que forte. Foi ontem, né? Exatamente. Então vocês não vão tossir mais a partir desse ensino, tá bom? Foi o que Deus mandou falar. O Espírito Santo da verdade. Vamos lá? Vamos então, abre comigo a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 10, no versículo 19, no versículo... Foram 5 pessoas, né? Glória a Deus. Vocês podem dar um like no vídeo e vamos embora nessa viagem. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, a grande sacerdote sobre a casa de Deus, assim aproximamos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Irmãos, se existe um versículo na Bíblia Sagrada de chegar à presença de Deus, é Hebreus 10, 19, 22. Não tem outro na Bíblia. Não tem outro, meus irmãos. Você pode pegar todos os versículos lá de Salmo, Davi dizendo, cria em mim um coração puro. Não adianta. Esse versículo é a chave de todo o caminho de você buscar Deus. Esse é o versículo. Hebreus, pode marcar na sua Bíblia que esse versículo é o resumo de tudo para chegar à presença de Deus. Bom, meus irmãos, vamos viajar, aperte os cintos. Aqui nós estamos vendo a carta aos Hebreus, dando Paulo aí algo muito diferenciado. Ele fala sobre uma aproximação a Deus, embora seja esse Deus, né, dando algumas atenções, não que Deus faça excepções, para apóstolos e evangelistas nesse momento. Porque Paulo agora está tendo comunhão com Deus. Tito também está, Timóteo, né, também está. Então nós vemos também alguns homens de Deus sendo autorregados pelo Espírito Santo que respondia por Deus. E ainda responde até hoje, testifica do próprio Jesus. E aqui ele fala algo muito interessante. Ele fala, foi para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e um vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Nós sabemos que quando Cristo ele morre, Jesus ele vai, entrega o seu Espírito, o véu se rasga. O que era o véu? Nós tínhamos o átrio, o santo do santo e o santíssimo lugar, o tabernáculo de Moisés. Mas agora, o que acontece? Daquele véu para lá, não poderia passar, ninguém poderia, somente sacerdote sem pecado. A gente sabe muito bem disso, que aquele lugar não poderia entrar qualquer um. Do véu para lá, não, era o santíssimo lugar. E o santíssimo lugar onde descia a glória de Deus, a presença de Deus. E essa presença trazia
a renovação para todos que entravam, uma glória, a fumaça da sua glória descia ao lugar. E quem tivesse pecado no passado, no Velho Testamento, morreriam, né? Eram puxados por uma corda, porque não poderiam entrar no recinto. Mas aqui ele está falando que o véu, quando rasga, ele não rasga somente a separação entre o lugar santo para o santíssimo lugar. Está rasgando o corpo de Cristo. Por isso que ele fala, isto é o seu corpo. Eita, glória, aleluia. Oh, glória. Então, quando o corpo de Cristo rasga na cruz, porque ele não somente o corpo é deixado, o espírito não, ele é rasgado também. A Bíblia diz que o seu alfuros em suas mãos. Então, assim como rasga o corpo de Cristo, rasga-se o véu que separava o Santo Santo ao Santíssimo Lugar. Eita, glória a Deus. Vou pegar vocês. Eita, glória a Deus, aleluia. Estou cheio hoje. Aleluia! Então agora, quem chega ao santo lugar, tem a oportunidade de entrar no Santíssimo. Embora que o santo lugar tinha que ter a menção do santo. Quem é o santo? Cristo. Cristo o santo, que com santidade deixou o seu trono e habitou na terra, sendo rasgado, o verbo sendo rasgado por nós, para que o lugar santo seja uma dimensão de especulação para o Santíssimo. Ou seja, não tem outro nome a não ser dado de Cristo, que dá essa interrogação que nos liga ao Pai. Então Cristo entrou no lugar santo, ele estava no lugar santo, e para entrar no santíssimo lugar ele poderia, mas agora a sua santificação, através da sua palavra, nos santificou para com ele entrar no santíssimo lugar. Quem está entendendo da glória? Oh, meus irmãos, é muito forte isso daqui. Vocês entendem? Então o santo nos tocou como co-herdeiros de Cristo, né? Logicamente somos co-herdeiros, não somos herdeiros, somos co-herdeiros, seremos herdeiros somente na cidade santa. Levou-se nós ao lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo onde poderia somente os santos habitar. Só um homem que tivesse totalmente complexidade com Cristo, com Deus, andando com Deus. Porque senão morreria com a glória de Deus. Mas agora tem um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, há um advogado. Então o advogado entra com você no lugar santíssimo lugar. O advogado entra no santíssimo lugar, dado a sua mão, dizendo, ó, trouxe Pai, um pecador para você. Ele disse, olha, quem busca a mim, busca o Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então agora o advogado te leva ao santíssimo lugar, porque ele tem poder para isso, pois o véu foi rasgado e o seu corpo se rasgou para a menção dos pecadores. Ah, que coisa tremenda. E então começa a presença de Deus tomar uma forma tão de poder, de misericórdia, que se deixa a sua glória de poder e ira para com a misericórdia atender o pecador, intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não por Aparecida, não por Maria, mas intermédio da ressurreição dos mortos. Porque Cristo, a vida, meus irmãos, estabeleceu através da ressurreição e não da morte. Porque morrer todo mundo morre. Quero ver ressuscitar. Então Cristo, a sua ressurreição, nos trouxe a vida. Então se Cristo não ressuscitasse, não necessitaria a sua morte. Não foi a morte de Cristo que nos salvou, foi a ressurreição. Quem está entendendo? Porque a morte foi o sacrifício, mas a ressurreição foi o sacrifício aceito a Deus. Eita! Eita glória! Meu Deus do céu, parei por aqui. Ai. Que é isso? Que pancada foi essa daí? Ô Jesus, que tremendo foi isso daí. Jesus, que tremendo foi isso. Eu não falei isso não. O Espírito Santo está falando aqui. Meu Deus, que poder, que forte. Aprenderam, pastores? Estão aprendendo aí? Então assim, o sacrifício aceito pela ressurreição, porque quem ressuscitou Jesus foi Deus. Eita, glória a Deus. Jesus não ressuscitou, gente. Foi Deus que ressuscitou Jesus. Eita, glória a Deus. Eita. Ah, não. Oh, Jesus. Tremendo. Oh, vamos parar por aqui? Vamos parar? Tchau, amanhã a gente continua. Então começa um poder muito glorioso. Então o próprio Deus ressuscita Jesus, porque ele aceita o seu sacrifício, e através da ressurreição dos mortos, o Senhor assim dá a dádiva da vida e da companhia para com o próprio Pai. Ninguém poderia ter acesso ao Pai senão o próprio Filho, e agora ele leva pessoas para ter esse acesso acerca da sua dimensão de poder, que recebeu através da morte, em sua ressurreição de amor, de carinho pela humanidade. Pois está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal, grandiosa maneira, que deu esse Filho único, para que todos aqueles que crescem nele
recebesse o poder da vida eterna. E assim recebemos o poder da vida e não da morte, transladada na dor de Cristo, porque pelas suas pisaduras somos sarados. E essa pisadura nos traz a penitência da morte para concretizar o fato legal e verídico da sua ressurreição. Então, aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, teu grilhão? Assim, condiz a estrutura do Senhor para com todos os pecadores acerca do seu novo reino, levando a autoridade para com o Pai de uma ignorância que tinham os homens acerca do céu e também da separação dos ímpios para encontro com Deus. Mas esse encontro é quebrado, porque Cristo agora pega os ímpios e leva ao encontro com o Pai através das quebras das suas algemas de pecado e de morte pelo seu sangue precioso, faz agora comunicação com os pecadores, o próprio Deus. Pelo amor de Deus, eu estou sentindo muito poder. Eu estou sentindo muito poder. Muito poder, muito poder, muito poder, muito poder, gente. Eu estou falando sério. Oh, Aramanagashai, aleluia. Oh, eita, glória, glória, aleluia. Eita, Aramanagashai. Oh, Anabasubi Andarábia. Eita, Deus. Oh, Aramanai. Oh, meu Deus da glória. Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Então agora, aleluia, esse véu que separava a humanidade de Deus se consiste no advogado fiel que nos transmite e nos apresenta o próprio Pai. Então agora todos aqueles que recebem Cristo recebem também o Pai, porque foi o Pai que o enviaste. Então agora é uma aproximação. Aqui Hebreus está dizendo para dar uma aproximação não tão pouco mera aproximação. É uma aproximação especial, um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações espargidos para ficar uma consciência não culpada de maledicência e os nossos corpos lavados com água limpa. Então agora está começando a falar do batismo, falando para os corpos serem lavados, porque o batismo das águas é lavar corpo. Não é, o batismo das águas não tem poder para tirar o pecado, não tem, nenhum. O poder para tirar o pecado é o comerciante do Espírito. Então ele começa agora todos apresentados com a justiça que Jesus ensinou. Quando diz para João Batista, diz, assim me batiza para que cumpra essa justiça. Agora, o que acontece nessa hora é a gloriosa, poderosa presença de Deus, ao ponto, meus irmãos, de trazer a todos os homens essa grande presença. O que Deus requer? Por que você muitas vezes não consegue chegar a essa presença? É simples, sua consciência está mal. Não há atributos de rancor, de mágoa, de ira no seu coração. Então, a plena consciência que Paulo fala aqui é para que você seja liberto de toda mácula, de toda mágoa, de tudo aí que reflete a um homem presunçoso, terrível e translador da lei. Cadê o like no vídeo? Vai compartilhando em nome de Jesus. Então, quando o salmista Davi está naquele ambiente, o ambiente de Davi para aclamar a presença de Deus não serve para os dias de hoje. Davi dizia em Salmos 95:2, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Hoje você não consegue chegar a chamar a Deus com cântico, não consegue. Mas antes conseguia. Antes conseguia chamar a Deus com um bezerrinho, um cordeiro jogado ali, tacado fogo, então fazer como a Salomão tomou a atenção de Deus, com 1000 bois sendo queimados num churrasco dentro da montanha. Mas hoje não. Hoje Jesus começa a explicar para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é isso que os que procuram. Ele procura essas pessoas que adoram em espírito e em verdade. E o espírito em verdade tem que bater com o espírito e a verdade. Porque o espírito testifica com o nosso espírito que somos servos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou repetir, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de verdade que tem em Deus tem que ligar com o nosso espírito e com verdade. Temos que ter verdade, renunciado com verdade, adorando a Deus, procurado com verdade e em espírito, não em carne e emoções. Oh, meu Deus. Quem entendeu, dá glória aí. Dá glória bem forte na sua casa. Dá uma glória bem forte. Então, porque o Espírito testifica com o nosso espírito. Então tem que bater o Espírito da verdade em cima e um Espírito de verdade embaixo. Eles têm que se ligar. O meu espírito em espírito, a minha verdade em verdade. E essa ligação, ela entra o Espírito da verdade e o Espírito aqui, em verdade. Os dois se ligando. O céu trazendo dois, um plug e você trazendo um plug. O plug não tem os dois buracos, nós não temos uma tomada, é assim que funciona, em espírito e verdade. Foi isso que ele procurou para a mulher samaritana. É isso que ele disse. Então,
você, assim como Deus transmite o Espírito e a verdade, você também tem que transmitir Espírito e verdade, com sinceridade, adorando, buscando de todo o seu coração com arrependimento e súplicas de misericórdia. Agora, o que acontece nos dias de hoje? Então, Davi, ele estava vendo a sua separação, ele falou lá em Salmos 51, cria em mim um espírito reto, um coração puro, né? Não me expulse da tua presença e tira de mim teu Espírito Santo. Então ele começa a falar no Salmo 51, porque ele viu que o afastamento de Deus é muito perigoso para a nossa própria existência. Hoje nós vivemos através somente de uma força que não é visível, mas espiritual, chamado Espírito Santo. Só ele que nos dá força nos dias atuais. Então, um homem que estava longe da presença de Deus, ele é um homem iracundo, um homem sofredor, um homem que passa por penitências dessa vida. Então, o que Paulo está falando dessa situação? E ainda, lembrando, meus irmãos, que em Romanos 3,23 está dizendo, pois todos os pecados estão destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, que eu acabei de dizer. Foram justificados pelo sangue de Cristo e ele trazendo esses homens até o Pai. Eu não consigo, pastor Júlio, chorar mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque algum seu coração lá dentro, alguma coisa está errada. Você não está sendo sincero com Deus. Você tem que ser mais sincero. Você tem que mais entender que as coisas deste mundo têm que passar. Quando nós estamos ligados nessas coisas dessa terra, e não dobramos e não quebramos nosso orgulho, o nosso ego, as lágrimas não rolam. Há uma insistência em algo negativo da sua vida. Porque quando nós estamos na presença do Espírito Santo, as lágrimas rolam por quê? Não é porque você não chora, também que você não sente. Vou explicar para quem estava falando, eu chorava, agora não choro mais. Então o seu coração endureceu como em Meribá, como diz a Bíblia. Então algo está tomando o seu coração e fechando a porta daquelas emoções de sensibilidade da presença do Altíssimo. E isso faz com que você se separe mais uma vez, longe da presença, porque tem algo dentro de você. Será que é raiva, agonia? Será que você mentiu ontem e não pediu perdão? Porque muitas vezes, meus irmãos, o que acontece com o Espírito Santo quer? Deus, ele procura, ele já foi traído muitas vezes. Deus foi traído por Lúcifer. Deus foi traído por Israel. Deus foi traído por tantas pessoas, por tantas coisas. Deus foi traído pela humanidade que tentou matar seu filho. Então, já que ele saiu e ia matar, Deus permitiu a morte. Então, Deus está machucado. Deus precisa de um amigo sincero. Jesus foi traído, até o Filho foi traído, ou seja, até o Espírito Santo está sendo traído hoje. Traíram Deus, traíram Jesus e estão traindo o Espírito, trazendo revelações mentirosas, falando coisas que o Espírito não falou. Então, os três estão machucados. Você imagina olha quem sabe que eu fui traído várias vezes. Eu fui traído várias vezes. Você acha que é fácil eu confiar em alguém? Você acha que eu vejo uma pessoa com o celular na minha frente e eu não estou pensando que ela está me filmando? Então, há um trauma no céu. Deus, ele requer amigos. Jesus falou assim, não me chama de servo, a carência era tão grande, me chama de amigo. Foi isso que Jesus falava. Jesus queria ter amigo. Pedro, ele tinha 12. De 12 ele tinha 3, Pedro, Tiago e João. E quando ele chama Pedro, Tiago e João lá em Marcos 14:32, que ele está agoniado até a morte, a Bíblia diz que Pedro dorme. Mas no barquinho da Galileia, quem estava dormindo era Cristo. E quem acordou Cristo foi Pedro. Então olha só, quando nós precisamos de Jesus, não acorda ele, mas quando ele precisa de nós, ele dorme. Nossa. Essa foi forte. Então, o nosso Deus, ele está carente. Ele não consegue acreditar mais nas pessoas. Então nós estamos agora numa atividade de ser amigo de Deus. Ser tomado de uma prontidão de abraçar e de se aproximar. Mas Deus não vai se aproximar, não é porque você deu um passo que ele vai te dar 10, não. Ele vai ficar onde ele está e ver qual que é a sua atitude. Às vezes, se buscarmos, encontraremos. Se buscarmos de todo o nosso coração. Então é buscar de todo o coração. Irmãos, o que é o de coração? Pastor, eu sou um pecador, mas eu tenho uma sinceridade. Legal. Só agora você tem umas chagas, que é o seu pecado que você não consegue vencer. Mas a sinceridade você tendo, você vai pecar e vai chorar e vai sentir a presença de Deus. Porque ele não vai te abandonar, porque ele sabe que você está tentando, mas há umas chagas no seu corpo, chamado pecado mortal da carne, obras da carne, que te derruba em relação ao Espírito e não faz você ligar em Espírito e verdade. Você liga em Espírito, mas não liga em verdade. Acabei de falar do plug. É os dois. Então essa aproximação, ela tem que ser uma aproximação vagarosa, com muita cautela. Olhar para você mesmo, pedir perdão para as pessoas, depois você orar. Jesus fala assim, para vocês trazerem oferta aqui, vocês precisam reconciliar com alguém, para depois vir até mim trazer uma oferta. Uma oferta, hein? Imagina uma oração. Então, muitas pessoas são hipócritas, porque pecou, aí vai lá, Deus, eu te louvo, mas Deus fala, mas será que ele não vai falar do que ele fez no banheiro?
Deus está ouvindo a sua oração assim, de braço cruzado. Deus, é verdade. É verdade. Se você não confessar, pensa no dia, hoje eu errei lá, no Senhor, me perdoa, eu fiz. Deus viu, Ele está esperando você confessar. Se confessarmos, Deus é fiel para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de todo o seu pecado. Mas Deus não quer hipócrita. Falando, é uma coisa de você, falei mal de você e vou te cumprimentar. Falei, e aí, garoto, como que você está? Vocês gostariam que acontecesse com vocês? Mas você não sentiu e não viu, mas Deus viu. A diferença é essa. Essa aproximação ela precisa de uma atenção muito mais detalhada para chegar a ajoelhar. Não é qualquer um que pode chegar a ajoelhar assim. Vou ajoelhar ali. Não, não é assim. Deus se sente não respeitado. Porque agora nós estamos entrando no Santíssimo Lugar. Tem dias, meus irmãos, que eu pecava contra Deus que eu nem ajoelhava, porque eu tinha vergonha. Eu fechava a cabeça assim. Quem já sentiu isso? A gente tem vergonha de chamar Ele de Pai. De tanto pecado, mas isso é a sinceridade do coração. E é o que nós temos que fazer. Não ser hipócritas, como os fariseus, que oravam em pé para chamar a atenção dos homens. Olha quantas igrejas. Nossa, que ensino maravilhoso, hein, gente? Que ensino. Olha quantas igrejas. Os pastores chegam lá, ó Deus poderoso, ó Deus glorioso, de joelho atrás do altar, gritando, mas é hipócrita. À tarde fez coisa que não agradou a Deus, eles não estão naquelas orações. O Espírito Santo não vai fluir naquele lugar. Glorificado seja Deus. Então essa amizade, Jesus disse, vocês são meus amigos e meus servos, ela é necessária nesses últimos dias. Deus quer amigos. Deus quer alguém para conversar com Ele. Deus, Ele sente falta de conversar. Sério, meus irmãos. Ele sente falta, o Espírito Santo sente falta de dialogar. Mas com quem Ele vai dialogar? Por exemplo, vou dar uma dica para vocês do que aconteceu nessa proximidade ser barrada nos dias atuais e como era no passado. Oh, meu Deus, como eu estou sentindo a sua presença. No passado, se você faltasse um gás, quem é antigo, há 30 anos atrás, faltava um gás na sua casa, o irmão orava e não podia pedir para ir para a igreja. O Espírito Santo visitava o outro irmão, o irmão falou, Deus mandou trazer um gás aqui, o irmão falou, pô, foi de Deus. Um orava, o Espírito Santo recebia e avisava o outro para trazer. Não precisava ficar, pega um pix, o pastor me ajuda. Não, era só em oração. E Deus respondia na oração. Por quê? Porque todos estavam no mesmo Espírito. E quando estamos no mesmo Espírito, estamos na mesma presença. E se estamos na mesma presença, estamos na mesma vocação de ser agarrados carinhosamente por Deus e suprir todas as nossas necessidades. Porque Filipenses 4,19 diz, o Deus de toda grandeza suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a presença, de estar na presença de Deus, não é qualquer um que se chega. Ela é complicada, porque os vossos pecados, aí diz, faz separação entre nós e vosso Deus. Então, os pecados vai afastando de Deus. E é difícil nós voltarmos para essa grande estrada de alegria, chamado presença do Altíssimo. Pode dar glória a Deus, mesmo. Que ensino tremendo. Meu Deus. Gente, eu vou ter que assistir esse ensino. Eu vou ter que assistir. Meu Deus, que ensino é esse? Meu Deus. Muito forte, muito forte, muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Por isso que o salmista diz no Salmo 16, né, 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eita, glória a Deus. Oh, meu Deus. Efésios 1, 3, 4, que lindo. Ó. Bendito seja o Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu naquele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí você começa a ver que tudo se encaixa em Hebreus. Toda a palavra de Efésios, toda a palavra de Salmos vai se encaixar em Hebreus sobre o véu sendo rasgado e Jesus levantando-se e trazendo também a reconhecimento ao próprio Pai, o Pai ao próprio Filho, porque agora João disse, 1,12 disse, não sim todos são filhos de Deus, todos quando receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, então quando recebe Jesus nós somos filhos também, e não por adoção, a adoção já foi, agora somos filhos literais de Deus. E agora recebemos essa graça, essa presença do Pai. Mas pela presença da forma que o véu se rasgou. Quando nós respeitamos a carne rasgada de Cristo, aceitamos o sacrifício de suas palavras, entramos no santíssimo lugar juntamente com o santo Cristo Jesus. Porque haveria átrio, santo e santíssimo. Jesus entrou, passou pelo átrio, o átrio ficava o quê? Todo mundo vendo. Você entrava no átrio, tinha uma multidão lá no átrio. No santo, só alguns separados. E ali Jesus passou pela multidão, entrou nos separados, que eram os fariseus, os que diziam santo, e rasgou a porta de onde ninguém podia entrar, o santíssimo lugar. Então ele passou, rompeu multidões, trouxe você ao átrio, do átrio ele te trouxe você ao santo, porque ele santificou a sua vida, e agora está entrando você para o santíssimo lugar, onde a glória de Deus desce e a sua presença é poderosa. Eita
Tá, glória a Deus, aleluia. É muito forte, meus irmãos, é muito forte. É muito forte. Oh, meu Deus. O que eu vejo é quando a gente vê a humilhação, né, diante né, dessa aproximação do poderoso Jesus, a gente vê eu vou ler para vocês o Salmo 139, que eu separei aqui, 7:12, que para mim é um dos salmos mais lindos que existe. Olha que ele fala, olha a sinceridade e oração de um homem. Escute, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Perguntando para Deus. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti, ó Deus. Pois para ti as trevas são luz. Olha que lindo! Se eu subir ao céu, lá tu estás. Não tem como esconder dessa presença. E esse Salmos 139 traz o contrito do coração numa revogação de um homem que está revogando a sua própria razão. Ele está deixando o seu próprio ego. Ele está dizendo que ele é dependente desse Deus ao transmitir o seu amor para o seu corpo mortal ao entendimento intelectual da razão do teu coração. Ah, isso parece um poema isso aí. Ah, deve ser. É muito lindo, gente. Quando eu estou em frente dessa live, eu não conheço mais eu. Já era, eu tenho que assistir esse vídeo depois. Eu não posso, Jesus, eu não posso. Então, meus irmãos, mesmo, olha só que aí Paulo começa a dizendo, Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós. Peraí, Paulo falou isso lá em onde? Atos Apóstolos, 12, 17, 27. Peraí, nós estamos tateando na escuridão. Tatear, sabe o que é? É não enxergar, é tocar sem saber onde você está. E mesmo ainda sabendo que ele não está longe de nós. Deus permitiu essa tatear, essa escuridão. Mas agora no meio da escuridão, vê o quê? Uma grande luz, Jesus. No meio da escuridão, os homens tateavam, procuravam a salvação e não encontravam. E pelo sacrifício do cordeiro faziam festas para sacrificar e romper o seu pecado para ser condenado diante de Deus. Mas entrou-se o grande eu sou, Jesus o Cristo, que envia-me a mim, o Cordeiro Imaculado, que desceu do céu com poder e autoridade, para trazer os homens à condição de serem salvos através do sacrifício perfeito. Pois Deus aniquilou o primeiro e aceitou o segundo. Como a gente viu também na festa de Canaã, o melhor vinho estava por segundo, por último no melhor vinho. Trouxe mais alegria para os judeus o seu sacrifício, porque seu sangue era o vinho de um casamento de Israel para com Deus. E assim, a sua grandiosa, poderosa porta de salvação se abriu para toda a humanidade. Mesmo os gentios receberam essa palavra através dos grandes homens, que Paulo também foi um deles, levantado pelo Espírito Santo na outorgata da mandante, poderosa e preciosa palavra e também da autoria do seu unção, que despedajou todo o jugo e levou esse homem para várias viagens, para transcender tanto o coração de Deus como o coração dos homens para um grande encontro, o pecador para com o Criador. A criatura que estava afastada do Éden, hoje se une através do seu sangue, o precioso sangue de Cristo, para uma renovação de entendimento, um abraço celestial e uma nova conduta de esperança, a fim de receber no último dia o galardão da celestial cidade de Jerusalém, elevada aos céus segundo súplica dos santos e temor e tribulações. Com dificuldade o justo se salva, mas com essa graça o justo se esclarece, porque santo e poderoso é o nome do Senhor para nos libertar de toda aflição que há nos vir. Ah, pelo amor de Deus, eu vou chorar. Oh, meu Deus. É muito lindo. Oh, Deus da glória. Que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Oh, Deus tremendo, obrigado pelo sacrifício do teu filho amado. Oh, Deus. Oh, Jesus, obrigado por essas palavras, Senhor. Aleluia, meu Pai. Ah, Narabai, Tuinehai, Tekamanagaseminas. Oh, glória, quem está entendendo da glória?
Tem muita gente que não está entendendo porque não está no Espírito. Quem está entendendo essa vocação dessa outorgata de presença foi através de tudo isso, aleluia, que o Espírito Santo colocou-se essa dimensão de unificação. Aleluia, glória, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, irmãos do céu, que coisa tremenda. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, essa unificação para você estar diante dessa presença, que coisa gloriosa. Quem está sentindo a glória? Quem tá sentindo a glória? Que presença, que ensino maravilhoso. Eu digo a vocês, meus irmãos, ensino igual aqui não tem. É muito grandioso. Então essa videira instalada, eu sempre digo para vocês que não somente para essa presença ser tão poderosa da parte dele, porque da nossa parte nós falamos muito, Deus ele continua no mesmo lugar. Ficou essa videira. Irmãos, tem como, irmãos, uma árvore ficar viva no deserto? Tem como? Tem ou não tem? Não tem como. Irmãos, nunca uma árvore ficará viva no deserto. Nunca uma árvore ficará no deserto sem água. Mas a Bíblia fala que uma árvore ficou viva. A videira verdadeira, Cristo Jesus, em 40 dias ficou plantada no deserto. E por que essa árvore não murchou? Porque o sol não secou ela? Porque dentro dela tem águas vivas. Ela se autofloresce, ela se sacia. Jesus disse, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Alabaçui andacai. Porque fará dentro dele mananciais de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. A mulher me disse, me dá um pouquinho desta água para que eu dê para os meus filhos, para os meus netos. Não, então vai lá e busca o teu marido. Então essa árvore, a videira verdadeira, em cima, dentro de um trajeto do deserto, renasceu, ficou viva. E esta vivência de Cristo, que já passou tantas situações de morte, mas deixou com que a sua morte proporcional à salvação fosse para a cruz, desse a nós a esperança, mas antes de tudo isso, nos renovou essa presença, dizendo que ele tem água nas mãos para quem está no deserto. E muitas vezes nós estamos no deserto, mas não queremos, pelo orgulho, pedir ao Senhor. Queremos beber uma cachaça, queremos chorar uma cocaína, queremos ir para os bailes para distrair a nossa turbulência mental. Mas tem um quarto que Jesus disse, que lá ia maniar na oração no joelho, a presença do Senhor ia virar na bagai, e aí jogar água lá, basui, decai, para a tua garganta, você que está com sequidão do deserto, passando por tribulações. Então essa esperança, por como entrar na presença de Deus, já falei mesmo, Espírito, verdade, obediência, sinceridade, saindo da aparência do mal, nos conflitos da alma. E isso fará de vocês grandes, mas grandes homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Ai, meus irmãos, que coisa gloriosa, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, oh Espírito Santo da verdade. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma o pecador, meus irmãos, que faz com que o pecador, meus irmãos, porque somente Cristo Jesus, através de suas palavras, dizendo, ame os seus inimigos, que proveito tem você amar os que te amam. Somente Ele, com essas palavras, meus irmãos, nos deu essa outorgata, trazendo para nós, meus irmãos, essa bênção do céu. Somente Ele é digno, meus irmãos, de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Somente Jesus, que rasgou, meus irmãos, que abriu os 7 selos. Somente Ele que abriu os 7 selos para nos trazer a renovação do poder. Somente aquele que tem autoridade nos altos céus para levar nós nessa presença gloriosa através das ações do seu amor. Esse é o nosso Deus. Esse Jesus, meus irmãos, que está sentado à direita de Deus, nos colocou essa chama e essa vontade, meus irmãos, que nós temos de estar sempre perante aquele que nos criou, que nos fez com barro nas mãos. O Senhor vive e está vestido de majestade. O Senhor reina e para sempre reinará em nossos corações. Então, para sentir essa presença, precisa mudar o teu coração. Deixar Deus te guiar. Deixa o Espírito Santo confiar. Deixa Ele te levar. Chora hoje, entra lá dentro e fala, eu estou aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim um grande vaso. Chore,
Confessa os teus pecados. E essa experiência do amigo que precisa de amigo lá no céu, lembra? O carente Deus precisa de você, amigo. Esse espírito geme todos os dias, procurando alguém que se possa conversar e que se possa chorar junto com ele. Precisando e admitindo em sua empresa profetas, missionários, obreiros, pastores. E ele paga bem. Ele diz que se uma alma que se converteu através da sua vida, você vai se cobrir 1 milhão de pecados da sua vida. Ele paga bem e te dá a eternidade. Então esse Jesus é poderoso para fazer tais coisas. Você que está em casa, começa a tratar Jesus como grande e supremo Deus. Como aquele que conhece tudo. Porque João viu no céu. E João olhou e viu um trono, e nele estava um ser, semelhante ao brilho de jaspe. E daquele trono com arcos saíam raios, relâmpagos e trovões. E eis que o cordeiro que era morto e reviveu, e venceu, se levantou da testa do trono, tomou o livro em suas mãos e disse: Eu sou capaz. Sabe quem é capaz de levar você a Deus? Digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Fala para ele que ele é santo. Fala que tu és santo, Senhor. Tu és adorado no céu, na terra. Tu és respeitado no inferno. Aramanagachá. Glória ao domínio, ele é tremendo e Senhor. E todo o universo declara que só dele é o louvor. Único, digno, capaz de abrir o livro e desatar os selos, só ele é capaz. Tremendo e santo, que fará a trombeta tocar, vai arrematar os salvos Para com ele morar. Para sempre onde? Para sempre no céu. Louvado seja Deus, para sempre no céu. Eis aí o leão, ó. Eis o leão de Judá, a raiz de Davi, que lutou e venceu, fez o diabo fugir. Seu poder e sua glória, fez o mundo e sua história. Cordeiro que venceu, que abriu o livro de glória. Ele é capaz, é quem faz sobre o padeceu. Mas a cruz derrubou, até o inferno tremeu, e a terra parou para ele louvar. Santo Cordeiro, Muita glória! Digno é o Cordeiro. digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Aleluia, louvado seja Deus. Vai dando like, para as pessoas virem aqui entender que somente Ele é santo. Aleluia. Amém, igreja? Vocês viram? A Ele a honra, a glória, o domínio. Então essa presença, ela é conquistada através de humilhações, jejuns, choros e prantos, como diz em Joel 2,28. Ele não te abandonou. A Bíblia diz: batei-vos se abrisse. Quem bate, recebe. Quem pede, recebe. Quem bate, abre-se-vos-á. Não é assim? Sim ou não, igreja? Sim ou não? É assim ou não é? Hã? É assim ou não é? Então, peça. Comece a ter uma amizade com Deus. Não é difícil. O mais difícil é derrubar o seu próprio eu para entrar no Santíssimo Lugar. Quem entendeu da glória a Deus? Quem entendeu da glória a Deus? Quem entendeu esse ensino? Quem vai comentar esse ensino? Quem vai? Que coisa linda! Eu vou assistir hoje. Hoje eu não durmo cedo. Eu vou assistir esse ensino. Deus é o Deus Santo. Eu queria dizer a vocês que esse Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é justo. Ele é conselheiro. Eu peço que todos vocês, agora vamos fazer um minuto. Vamos ouvir o louvor agora em silêncio. Todos vocês. Vamos ficar em espírito agora. Fale com Deus. Dá para ouvir aí?
Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo, Jesus. Nos perdoa dos pecados. Nos dá força para chegar, Senhor, um mais nível mais profundo, contato contigo. Santo, Senhor, muito obrigado. Me perdoa meus pecados. Porque tu és santo, Senhor. Tu és santo. Glorioso, maravilhoso, Jesus. Nossa. Glória, 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 glória. Obrigado, Espírito Santo. Oh, sinta a glória de Deus, meus irmãos. Oh, Ramandagachai. Que força, que glória, aleluia. Aramanai, Tuiderrace, Aramanagachai. Obrigado, Senhor. Sim, Jesus. Dependemos do Senhor e misericórdia. Oh, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos sustentado nessa live gloriosa, falado conosco. Como o Senhor quer que se aproxime de Ti, Senhor. Sim, meu Deus. Oh, de mim. É verdade. Era para nós estarmos mortos, meu Pai. Era para a gente estar morto agora no inferno queimando, mas o Senhor teve misericórdia. Obrigado, Senhor. O que o Senhor achou em mim, meu Deus? Obrigado por ter me escolhido, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Porque tu és santo, Senhor. É santo, santo. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo e Igreja do Senhor. Irmãos, que coisa linda.
Que coisa linda, meus irmãos. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Quem está? Quem está? Quem está? Quem está, meus irmãos, sentindo a presença de Deus? Quem está, meus irmãos, sentindo a presença do Senhor? Quem está? Quem está sentindo essa graça? Quem está sentindo? É assim que devemos entender quem é esse Deus. Com temor, a autoridade do seu poder de céu para com a terra. E levar em custódia de nossas almas, nossos pecados. E levantar um clamor de humilhação para esse grande Deus. Assim, tu receberás a presença do Espírito Santo. Quem está sentindo uma paz aí? Eu amo quando vocês estão em paz. Eu também estou sentindo essa paz. Paz que o mundo não pode comprar. O mundo não pode dar. Que o mundo não pode encher os nossos corações com essa paz. Eu acho que se na internet soubesse o tesouro que tem aqui nesse canal, acho que todo mundo viria para cá e falar, eu queria sentir isso que vocês estão sentindo agora. Só nesse canal a gente sente isso, sabe o quê? Que aqui está o próprio Deus falando com vocês. Todos os ensinos para que vocês cheguem e santificarem para o céu. Nenhum ensino é coisas da terra. Nós nunca ensinamos a ganhar nada aqui embaixo. Tão pouco até portas abertas, nunca fizemos campanha para isso. Queremos a portas abertas do céu. Porque a porta aberta do céu é melhor do que a porta de baixo. Porque buscar primeiro o reino de céu, depois as coisas Deus faz. E esse canal traz isso. Esse Espírito Santo que aqui colocou a minha chamada nessa terra. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Busque a santidade. Eu tenho certeza que o Pai te ouvirá. Eu tenho certeza que Deus vai colocar nos nossos corações o grande efeito. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque Ele não está com seus ouvidos atravados para que não possa ouvir. E nem sua mão para que não possa salvar. Então Ele está pronto para te ouvir. Ele te ama. Inclinai ao povo. Convertei de vossos maus caminhos e sujeitai-se sobre esse grande e poderoso Deus. Assim vereis a sua glória. Pois quem crê, verá a sua glória. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus vos abençoe. Vou tirar vocês daí. Santifica o meu falar. Pede para Deus, ó. Quem gostou do ensino? Quem gostou do ensino? Quem gostou do ensino? Os olhos santificam meu olhar. Nas águas quando eu possa te adorar. Quero ser santo. Glorifica, busquem e encontrarão quando buscarem de todos os vossos corações. Cristo nos deu essa oportunidade e abriu o caminho da grandiosa presença do Senhor. Não vai não, pastor Júlio. Ai, que choro. Que chato esse momento de despedir. Lembrando, eu não quero o teu pix, eu quero a tua alma. Saudade. Saudade. Saudade de vocês. Meus pés santificam meu olhar. Minhas vestes, minhas águas não eu possa. Vocês. Quero ser santo. Tchau. Comentem aqui. Quem vai comentar? Quero esperar os seus comentários lá, hein? Paz. Deus abençoe a todos.